Fala galera, tudo bem com vocês? Há um tempo atrás eu disponibilizei essa planilha de dimensionamento de fundações profundas lá no Instagram e hoje, para você que não sabe utilizar ainda ou tem alguma dúvida, agora eu vou tirar todas essas dúvidas aí, incertezas na utilização. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar a tela e mostrar o passo a passo realmente de como funciona esse dimensionamento, tá? A planilha aqui então, ela tem essa cara, ela é bem simples e tudo mais, e ela é dividida em duas partes principais. No dimensionamento estrutural da estaca, que é essa carga aqui de 48 toneladas, por exemplo, nesse caso, e o dimensionamento geotécnico, levando em consideração dois métodos aqui muito consagrados, né? O método de Decur-Quaresma e a Ock-Veloso. Então, quando a gente tem, digamos assim, a dúvida, não sabe como fazer o dimensionamento, o dimensionamento geotécnico, o certo é a gente buscar métodos consagrados, né? Então, a Ock-Veloso aí e Decur-Quaresma já resistiu ao tempo, certo? Então, eles são métodos confiáveis para a gente conseguir fazer esse dimensionamento, tá? Então, eu vou falar primeiro da parte estrutural realmente e depois a gente fala um pouquinho mais dessa parte geotécnica, tá? A planilha ela já traz o mínimo entre o geotécnico e o estrutural. Então, por exemplo, se chegar no momento que o meu dimensionamento geotécnico tem uma capacidade de carga muito alta, que vai ultrapassar a minha capacidade estrutural, aqui no resultado da média, ele já trava com essa resistência máxima aqui, beleza? Então, isso daí é um ponto importante a ser falado. Então, o que acontece? Na parte da resistência estrutural, é essa aba aqui de baixo, certo? Que aqui ele traz todos os parâmetros da norma. Parâmetro ali com relação à classe de resistência do concreto, que depende da classe de agressividade, certo? E também esse fator gama C, para a gente conseguir sempre manter as tensões que a norma exige ali aplicadas sobre essa estaca, certo? Então esse gama C aqui, ele até deu uma alterada na última norma, né? Porque a resistência do concreto subiu e esse gama C subiu também para a gente conseguir manter essa tensão admissível na cabeça da estaca, digamos assim, no corpo da estaca, né? Então beleza. O que acontece aqui, por exemplo? Vamos falar aqui numa estaca, pode ser uma estaca hélice contínua mesmo, vamos mudar aqui, uma estaca Strauss, tá? Uma estaca Strauss com diâmetro de 32 centímetros. Essa parte aqui estamos medindo em centímetros, certo? Qual que é o concreto que eu tenho que colocar na minha estaca Strauss? É um concreto de 20 MPa, certo? Então, 20 MPa aqui. Então, eu vou lá e mudo para 20 MPa nessa parte. O meu gama C, neste caso aqui, é 2,5. Então, gama C, 2,5. Eu tenho aqui minha estaca Strauss com FI de 32, a resistência estrutural dela é no máximo de 39 toneladas, tá? Uma FI de 25, por exemplo, 24 toneladas. FI de 38, 55 toneladas. E com isso a gente consegue ir analisando. Dependendo do seu tipo de solo, o que você tem ali, você conseguir trabalhar mais próximo da capacidade estrutural da estaca, é interessante que você consegue otimizar melhor seu projeto, né? Eu vou pegar uma sondagem aqui agora para a gente conseguir falar da parte geotécnica, né? Da resistência geotécnica da estaca, certo? Então, a sondagem seria essa daqui. Eu não vou falar muito sobre a questão da análise do SPT, essas informações desse tipo, porque não é a intenção aqui, certo? Eu já falo isso lá dentro do curso Vivendo de Fundações, então se a gente for falar disso aqui também vai demorar muito tempo. Então aqui é uma sondagem, aqui estaria o tipo de solo, o NSPT, né, a leitura dos últimos 30 centímetros ali de cravação, profundidade da estaca. Ele não tem nível d'água, então é um furo seco, e por isso a gente vai utilizar aqui, por exemplo, uma estaca escavada nesse caso, tá? Então, voltando para cá, eu vou mudar para a estaca escavada, para a gente conseguir fazer esse dimensionamento. Aqui tem vários tipos de estacas, né? Os principais aí, digamos, o mais utilizado, pelo menos os que eu mais utilizo aqui também, tá? Estaca escavada de pequeno diâmetro, vou falar aqui em 25 MPa de resistência do concreto, então ele tem um gama C de 3,1. Então eu vou colocar aqui 25, 3,1.
a estaca não tem estaca de 32, né? Vou colocar aqui uma estaca de, sei lá, 40 centímetros de diâmetro. Ela tem uma resistência de 62 toneladas, certo? E aí agora eu venho mudando meu tipo de solo aqui. Vamos lá, voltar na sondagem. Número de golpes. Nesse caso, eu vou colocar direto aqui, gente, porque não é intenção novamente fazer análise do tipo de solo, tudo mais, é só mostrando como funciona a planilha, mas o que você tem mais que gastar tempo na hora de fazer o dimensionamento das fundações é entender o tipo de solo ali, o que está acontecendo, o que aconteceu naquela sondagem, né, para você fazer uma análise correta. A parte, o depois disso é mais rápido e você consegue evitar erros, né? Mas se você não fazer uma boa análise disso daqui, você pode cometer graves erros, né? Então isso daqui é importante fazer com calma e analisar bem e saber o que está fazendo. Então 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8. 5, 6, 8, 8, 8. 5, 6, 1, 2, 3. 8, 8, 12, 16, 9. 12, 16, 9. 12, 12, 12. 12, 12, 12, 13, 17. Tipo de solo aqui agora. Então nós temos aqui no começo uma argila arenosa, que ela vai até a 6 metros de profundidade. Depois eu venho com nível de laterita e depois venho argila até o final. Então eu vou considerar a argila arenosa até os 6 metros e depois eu vou mudar para argila nesse caso, tá? Então aqui eu venho com argila arenosa, tem aqui, tá aqui já no caso, né? Argila arenosa, vou até 6 metros de profundidade, certo? Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois ela vem a argila, já está aqui a argila, então já está aqui nesse caso, já tá feito. Vamos lá. Então, nós temos agora a resistência desses dois métodos, certo? O método de Decur-Quaresma e o método de Aoki-Veloso. Decur-Quaresma tem uma crescente chegando a 39 toneladas e a Aoki-Veloso uma crescente chegando a 21 toneladas, tá? Esse ganho de resistência aqui tem que ser avaliado depois para ver se não é só uma camada de pedregulho, alguma coisa assim, ou se existe essa resistência mesmo, tá? Mas enfim, no final aqui, ele traz a média dos dois métodos, tá? Então, você pode, quero trabalhar só com Decur-Quaresma, quero trabalhar só com Aoki-Veloso, ou o que der menos, né? Ou quero trabalhar com a média, isso daí fica uma opção sua, tá? Mas enfim, sobre a parte da onde que vem tudo isso, né? Ele vem do próprio dimensionamento do método, certo? Que aqui a parte de baixo da planilha aqui tem o resumo de todos os métodos, parâmetros alfa e beta, F1, F2, né? Aqui tudo falando sobre Decur-Quaresma, certo? Algumas coisas estão mais abertas aqui por conta que para facilitar depois fazer a análise ali na planilha do Excel, certo? Puxar os dados mais fácil. Mas tem tudo aí conforme o método, tudo certinho. Aqui explica como que é tirada a resistência lateral, aqui a resistência de ponta, tudo mais, como que é calculada a carga de ruptura, certo? Aí tem todas essas informações. Os parâmetros adaptados aqui, do tipo de solo, aqui de Aoki-Veloso, F1, F2, certo? O tipo de estaca ali, tudo mais, ponta e lateral, os parâmetros de solo, alfa, o K, enfim, tem todas essas informações que você pode dar uma olhada também e comparar com isso, certo? Então, aqui no final, por exemplo, se nesse caso aqui, vamos colocar aqui, vamos ver se vai dar. Não deu ainda também. Enfim, se nesse caso aqui 24 toneladas, se a capacidade estrutural, geotécnica da estaca passasse essas 24 toneladas, o resultado aqui ele travaria em 24 toneladas. Então, a planilha já faz isso automaticamente, tá? Bom, resumindo toda a história, seria isso. São essas informações, é uma planilha bem simples que eu utilizo também ela no meu dia a dia,
que ela me ajuda bastante. Espero agora que ajude você também, tá? Para você que gostou do vídeo, deixa um curtir aí. Se tiver com alguma dúvida ainda, comenta aqui abaixo que eu vou fazer o possível para responder e sanar todas as dúvidas aí. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.